Alô, alô, tudo bem, pessoal? Tudo bom? Começando mais uma aula aqui, dessa vez a aula de comunicação serial, tá? Vou estar dando uma introduzida no que é comunicação serial, em como passar aqui o slide para mostrar para vocês como que os dispositivos eletrônicos conversam, qual a diferença de uma comunicação serial e paralela, o que são protocolos, né, que vai ser uma parte importante, como ver a comunicação serial no pinout do ESP32, por exemplo, ou em qualquer microcontrolador. E também um pouco de USB, o que é USB para vocês terem uma noção melhor, é ponto de curiosidade mesmo, tá? Então vou começar pelo básico. Como os dispositivos eletrônicos eles se conversam, né? Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de um notebook ali da PEC Baja, um pendrive SanDisk ali e um ESP32, que são três dispositivos bem diferentes. Os dispositivos eles podem se comunicar sem fio, né, por Wi-Fi, Bluetooth, rádio, enfim, e transmitir dados a partir disso, né, porque afinal comunicação é sempre dados, ou eles podem se comunicar por fio. Em ambos os casos, a comunicação ela vai ser feita por meio de 0 ou 1. É assim que o computador trabalha e então é assim que ele também conversa com outros dispositivos, por 0 ou 1. Na comunicação serial, por exemplo, né, na comunicação por fio, normalmente isso é feito de 0 a 5 volts, né? Ou pode ser de 0 a 3.3, sendo que o nível alto seria quando você está com uma tensão mais alta, você está enviando uma tensão alta, e o nível baixo, que seria o 0, quando você envia uma tensão baixa. Dessa forma, você consegue fazer eles comunicar, eles vão mandando 01, 01, 01, 01, 01 e vários 01, e fazendo um comparativo, é como se fosse o 01 do microcontrolador, né? Essa tensão dele é como se fosse a nossa voz. Então, quando eles estão conversando entre si, eles estão mandando os sinais de 0 ou 1, essa tensão, né? E essa tensão é como se fosse a nossa voz, a nossa fala, quando a gente está se comunicando com outra pessoa, por exemplo. Assim que eles conversam. E por cabo, né? Essa comunicação, na maioria das vezes, ela vai ser paralela ou serial. O que isso quer dizer? Quando ela é paralela, significa que ele vai enviar várias mensagens ao mesmo tempo. Ou seja, como se fosse várias vozes falando ao mesmo tempo entre os dispositivos. Nesse exemplo aqui, que é um exemplo de verdade, o computador, eles comunicam a comunicação paralela com a memória RAM dele. Então vocês podem ver, deixa eu ver se dá para ativar aqui. Ó, aqui tem vários pinozinhos, tá? Esses pinos aqui, eles fazem parte do barramento. Um barramento é um conjunto de pinos, tá? Que fique claro isso. E como que acontece? Aqui vai chegar várias mensagens ao mesmo tempo e assim a RAM ela consegue ser muito rápida do seu computador, e isso é essencial para a memória RAM, tá? Então, o computador manda várias mensagens ao mesmo tempo para a memória RAM e depois ele pega essas mensagens da memória RAM com várias mensagens ao mesmo tempo também, a RAM mandando para o computador. E assim eles comunicam com várias trilhas de 0 ou 1 ao mesmo tempo, tá? A memória RAM, por exemplo, normalmente ela tem uma frequência. Essa frequência vai determinar a frequência com que esses zeros e uns são mandados e recebidos pelo seu notebook, pelo seu computador. A comunicação paralela, né, as características dela, ela é bem rápida, né, como eu falei, a memória RAM ela tem que ser muito rápida para se comunicar com o computador, e o computador tem uma boa performance. Ela é muito boa em curtas distâncias, né, vocês podem perceber que ele está colado, né, esse pino aqui da memória RAM já vai logo na placa-mãe do seu computador, então ele está bem perto. Ela tem um custo maior, né? Então ela é um pouco mais cara por conta dessa infraestrutura que ela tem que ser rápida, ela tem um hardware mais complexo, né? Está escrito aqui. E também ela tem muitos pinos, vocês podem ver que é muita coisa para se comunicar. Já a outra alternativa que a gente tem de comunicação com fio é a serial. A serial ela vai enviar somente um canal de comunicação assim em série, tá? Então é como se fosse só uma voz conversando com um computador se conversando com o outro por apenas um canal de voz, assim, por assim dizer. Então ela é uma série de dados que é enviado por um canal só e que volta por outro canal ou pelo mesmo, dependendo do caso, mas que de qualquer forma é só possível ver um por vez. Não são vários canais ao mesmo tempo sendo enviados e sendo recebidos. Não, é sempre um sendo enviado e um sendo recebido. Esse pode ser que tenha só um de envio e um de recepção, ou um que serve para as duas coisas, tá? Tudo depende. E assim que eles comunicam com o microcontrolador, o computador, com o ESP32, e assim que os microcontroladores se comunicam entre si ou com outros dispositivos, normalmente. Tá? A comunicação serial ela é mais lenta do que a paralela,
ela é muito boa em longas distâncias, né? E lembrando que isso aqui é relativo, uma distância muito longa de 1 km já não serve, mas uma longa distância assim, já até 10 metros, por exemplo, 20, 40 metros, dependendo se ela for mais devagar a comunicação, vai ser possível você fazer por longas distâncias. A paralela, ela não tem essa possibilidade, ela costuma ter problemas em longas distâncias. Ela tem um custo menor, né? Porque a infraestrutura dela, o hardware que você precisa ter é mais simples. Porque, como eu disse, são só ou um pino enviando isso aqui, essa trilha aqui, ou dois. Um para quando um está enviando, o outro está recebendo, e um outro para quando um está recebendo, o outro está enviando. Um está enviando, o outro está recebendo aqui. Então é diferente. Tá? E agora passar por os protocolos, né? Como que funciona? Como eu disse, é uma trilha, uma linha assim, um disparo de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, que um dispositivo vai enviar para o outro, certo? E o que é um protocolo? O protocolo é como se fossem as línguas, né? A gente tem diversas línguas aqui no nosso mundo, né? Na vida física, assim, a gente tem diversas línguas que a gente pode conversar com as pessoas, e a gente tem que saber as duas línguas sempre para conseguir conversar com uma pessoa. Se a gente não sabe uma língua, e se a gente sabe uma língua e outra pessoa não sabe essa língua, não adianta a gente ter voz, a gente conseguir falar, que nenhum de nós dois vai se entender normalmente pela fala. Então os protocolos servem justamente para isso. Existem diversos deles, certo? Existe o protocolo, que não chega nem a ser protocolo, mas é um método de comunicação, que é o UART. Tem o protocolo I2C, tem o protocolo SPI, tem o protocolo CAN, que é uma rede, né? É um protocolo para você conseguir fazer uma rede com comunicação serial. Então tem diversos protocolos que vão poder ser usados por um microcontrolador, o ESP32 aqui no nosso exemplo, para se conversar com mais diversos dispositivos. Então um dispositivo pode ser comunicação I2C, um dispositivo pode se comunicar por SPI, outro dispositivo pode ser adaptado para conversar na rede CAN, o microcontrolador consegue conversar com outros microcontroladores por rede CAN. Então assim, existem diversas maneiras de se comunicar. Como eu disse aqui, por exemplo, o nosso ESP32 isso abre uma gama de infinitos dispositivos, protocolos, com o qual o microcontrolador pode se comunicar de maneira serial. Dentre esses dispositivos tem vários exemplos. Aqui a gente tem um sensor MLX, que é um sensor de temperatura. Aqui a gente tem um cartão SD, ou seja, módulos de cartão SD, onde o microcontrolador consegue salvar os dados que ele coleta por um sensor de temperatura, por exemplo, podem ser salvos no modo de cartão SD por meio de comunicação serial, certo? Aqui a gente tem um MPU, que é um acelerômetro, olha aqui, X e Y, as posições dele. Esse acelerômetro vai se comunicar e mandar os dados para o nosso querido ESP32 por meio de comunicação serial também, só que o protocolo dele é diferente. Aqui, ó, vocês veem que tem vários pinos aqui tem mais ainda, então tudo isso pode ser diferente. E um módulo de rádio aqui, que a gente pode mostrar, por exemplo, o ESP32 pode mandar dados para esse módulo de rádio. Esse módulo de rádio vai mandar dados via rádio para um outro que vai receber lá, ou seja, sem fio. Então a gente pode usar a comunicação serial para adaptar um microcontrolador para se comunicar sem fio ou por uma outra forma de comunicação com outro, certo? E como que a gente sabe, né, onde a gente pode colocar cada uma dessas coisas, um sensor, um módulo de cartão SD, uma comunicação via rádio, um acelerômetro? Pelo pinout. O pinout aqui ele vai nos mostrar algumas coisas. Por exemplo, TX e RX é sempre relativo à comunicação de UART. Normalmente é o UART, TX e RX. Aqui você vê que tem uma TX e RX, duas TX e RX. Nesse exemplo de microcontrolador que a gente está mostrando, nesse modelo de ESP. Pode ter mais, pode ter um microcontrolador com 3, ou 4, ou só uma. Enfim, varia bastante. No caso aqui, o TX vai ser um que vai estar escrevendo dados para se comunicar com outro dispositivo aqui, e o RX vai estar recebendo os dados que o outro dispositivo escreve. Esses dados sempre, como eu disse, em trilhas de 0 e 1. Certo? Outras coisas que a gente pode ver aqui. Ó, esse aqui, ó, MISO, MOSE, SCK, SS. Isso aqui, esses pinos azul clarinho que dá para ver, eles são referentes a quando você comunica um dispositivo por comunicação, como que fala? SPI. Ou seja, o módulo de cartão SD, os cartões SD que eu mostrei antes, eles comunicam por SPI.
Então eles vão precisar de mais pinos, né? Eles têm um protocolo diferente. O protocolo SPI usa mais pinos e se comunica de maneira diferente. A interpretação dos zeros e uns e até a maneira como é feita o sincronismo das mensagens, né? Porque por mais que você mande vários zeros e uns, o microcontrolador tem que ler esses zeros e uns na mesma frequência, senão ele vai ler numa velocidade errada e ele não vai entender nada do que está sendo dito para ele. Além disso, né, aqui você tem o SPI, está escrito aqui, ó, do amarelinho, também são de protocolo SPI isso aqui, e também tem pinos de protocolo I2C, certo? Então cada uma dessas corzinhas normalmente são referentes a um tipo de protocolo. E só um título de curiosidade, o USB ele significa Universal Serial Bus, ou barramento serial universal. Então como que ele funciona? Aqui está mostrando um exemplo de um cabo USB, ó, que sai daqui do conector, dentro dele tem vários pininhos, né, de metal, separados por um material isolante. E aqui dentro tem os cabos, né, que estão ligados nele. Esses cabos eles vão sair numa outra ponta. E o que esses cabos são? Eles são um GND e um VCC, por exemplo, um TX e RX para protocolo UART, um CTS, RTS para algum outro tipo de protocolo. Então a ideia do USB é ser realmente um tipo de cabo que consegue se comunicar com inúmeros protocolos seriais. Então tem protocolo serial que só vai usar o pino GND, VCC, TX e RX. Vai ter outros que vai precisar desses outros dois aqui, o 6 e o 7. Dessa forma ele evoluiu para o USB-C. No USB-C você pode ver que tem vários pinos, pode até ter 2 TX e RX ao mesmo tempo se comunicando. Tem outros pinos aqui que vão ser usados de outras formas. Então é assim que esse protocolo evolui, né? Então vários protocolos podem utilizar da porta USB para se comunicar. Mas no tipo, esses pinos aqui são semelhantes aos pinos que a gente tem aqui no nosso microcontrolador. Mas o microcontrolador ele é mais limitado, né? Ele não é universal. Então você tem que colocar na programação dele quais pinos vão se comunicar com qual protocolo, com cada um dos tipos de dispositivos que você está usando nele. Enfim, é isso, moçada. Essa aula é um pouquinho mais curta, um pouco mais simples. Espero que tenha sido claro. Valeu!